Graça e paz, tudo bem com você que está do outro lado da telinha? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para você. Amém? Eu estava aqui lendo minha Bíblia, estava aqui lendo minha Bíblia em João capítulo 13, e o Espírito Santo de Deus me pediu para compartilhar esse texto com você, amém? Então, Deus vai falar com você hoje através dessa mensagem, amém? Ouça o Espírito de Deus falar com você. Amém? Porque Ele deseja falar com você, Ele deseja estar próximo de você. Saiba que não existe nada maior, nada melhor do que Jesus para você. Amém? Jesus ele veio para te dar luz, para iluminar o seu caminho. Deposite sua confiança no Senhor e Ele vai te honrar. Amém? Deus nunca deixa os filhos dele sozinhos. O texto está lá em João capítulo 13. Amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Amém? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele amou os discípulos dele até o fim. Jesus não abandonou, Jesus amou até o fim. Amém? Jesus é aquele que nos ama até o fim. Quando não só os discípulos dele, mas o ato de Jesus ter se entregado numa cruz foi de ele não ter deixado esse propósito, foi um ato de amor até o fim. Amém? Jesus te amou até o fim, porque ele veio com esse propósito de morrer numa cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver. Amém? Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Então o ato da cruz foi um ato de amor e ele nos amou até o fim. Amém? Porque esse era o propósito dele. A Bíblia diz em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo entregou o próprio Filho dele para morrer por nós, para que nós pudéssemos viver, amém? Então, o ato de Jesus na cruz foi um ato de amor que foi até o fim, porque Jesus poderia ter descido daquela cruz, mas Ele não desceu. Por quê? Porque Ele tinha vindo com esse propósito, porque Ele não nos amava, e Ele foi até o fim com esse ato de amor. Então Jesus não amou apenas os discípulos dele, porque a Bíblia diz aqui que os que estavam no mundo, Ele amou até o fim. Então ele amou os discípulos dele até o fim. Mas não foi só apenas os discípulos dele que Jesus Cristo amou até o fim. Nós também, eu e você, Jesus nos amou até o fim. Tanto que ele foi até o fim com o propósito dele de ser crucificado numa cruz. Amém? Então isso foi um ato de amor. Se sinta amado pelo Senhor hoje. Se sinta amado. Se sinta amado aí aonde você estiver. Amém? Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Jesus te ama, Ele te amou até o fim, Ele não vai te deixar. Amém? Jesus é aquele que nos ama até o fim, independente da consequência que tiver. Deus nos ama, Ele não importa com a consequência. Ele nos ama até o fim. Então se sinta amado, se sinta amada pelo Senhor. Amém? Porque Ele te amou até o fim. Lá em João capítulo 13, versículo 1 diz isso. Eu vou continuar aqui. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus ele sabia que Deus tinha entregado para ele todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, ele poderia dominar tudo, amém? E que ele tinha vindo de Deus e que ele ia voltar para Deus e que ele estava voltando para Deus. Jesus sabia disso, ele tinha plena consciência disso, amém? Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura.
Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo. Amém? Você não terá parte comigo. Amém? Era Jesus falando assim: olha, se eu não lavar, Pedro, os seus pés, você não terá parte comigo. Amém? Então, o que Jesus estava nos dizendo aqui? Se ele não nos lavar, nós não teremos parte com o Senhor. Então, deixa Jesus hoje te lavar. Jesus Cristo te lava. Amém? Então, deixa Jesus te lavar hoje. Ele quer te lavar porque Ele te ama. Amém? Você lembra que eu falei aqui que Ele amou os seus que estavam no mundo até o fim? Então, porque Jesus te ama, Ele quer te lavar. Se Ele não te lavar, você não vai ter parte com Ele. Amém? Só que Jesus Cristo veio para a terra com esse propósito de lavar o homem, de remir o homem, de fazer o homem novo, para que ele pudesse obter a salvação. Então hoje, porque Jesus te ama, deixa Ele te lavar. Deixa Jesus te lavar. Amém? Receba Jesus aí aonde você estiver. Não tenha medo de escolher o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não olhe para as suas falhas. Não olhe para as suas dificuldades. Não tenha medo. Deixe o Senhor fazer. É Ele que vai fazer. Não é você. Deixa. Ele te ama. Ele ama você. Amém? Desde a fundação do mundo, Deus nos ama, irmão. Você acha que Deus vai falhar com a gente? Não, Ele não vai. Então, hoje o Senhor Jesus está te dizendo através dessa mensagem: deixa eu te lavar, porque se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Então, deixa Jesus te lavar hoje. Amém? Respondeu Simão a Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e as minhas cabeças. Amém? Aí Pedro aceitou, falou: Senhor, não apenas os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Ou seja, era Pedro falar assim: olha, me lava por inteiro. Então, respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa lavar apenas os pés. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus estava ali com os discípulos dele, e o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariote o desejo de trair a Jesus. Amém? Aí por isso que Jesus disse que eles estavam limpos, mas nem todos, por causa de Judas Iscariote que queria o trair. Judas estava com a intenção do coração suja, amém? Por isso que Jesus disse: nem todos estão limpos, por causa da intenção do coração de Judas, amém? Que o diabo tinha tentado ele. Pois ele sabia, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés de uns dos outros. Amém? Jesus diz: olha, eu sendo Mestre e Senhor de vocês, lavei os pés de vocês. Então vocês também devem lavar os pés de uns dos outros. Amém? Aí uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém? Era Jesus dando exemplo aqui, irmão, de humildade. Amém? Jesus era grande, Jesus era o Filho de Deus. Ele não precisaria fazer isso. Ele não precisaria. Não precisaria. Ele não precisaria lavar os pés dos discípulos dele, porque ele era o Filho de Deus, ele era rei sobre todas as coisas. Só que Jesus era um rei humilde. Ele era um rei humilde. Por isso, ele lavou os pés dos discípulos dele. Amém? Ele era um rei humilde, por isso ele lavou os pés dos discípulos dele.
E ele nos deu exemplo, ele disse aqui, ele nos deu exemplo para que vocês façam que como eu fiz. Amém? Jesus disse que nós devemos lavar os pés uns dos outros. O que é isso? Dar honra. Dar honra uns aos outros. Amém? Como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Eu estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Amém? Jesus já estava dizendo que Judas iria o trair antes que acontecesse a traição, para que quando acontecesse, as pessoas acreditassem em Jesus, porque ele tinha falado já sobre isso. Aí ele falou assim, olha, tô dizendo aqui que tem alguém que vai me trair, porque quando acontecer isso, vocês vão saber, vocês vão crer que era verdade o que eu estava falando. Amém? Para que creiam que eu sou. Amém? Eu lhes digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, reclinando-se ao lado dele, disse, Pedro fez sinais para esses discípulos. Como a dizer, perguntou-lhe, a quem está se referindo? Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele que eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Amém? Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Amém? Se Deus é glorificado no Filho do Homem, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e glorificará em breve. Amém? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E eu, como disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amém? Jesus dizendo, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Amém? Jesus deu um novo mandamento para aqueles discípulos. Qual era esse mandamento? De nos amar uns aos outros. Nós que somos em Cristo Jesus, nós devemos nos amar uns aos outros, amém? Devemos nos amar, por quê? Porque nós somos irmãos. Então esse foi o mandamento de Jesus, que nós devemos nos amar uns aos outros. Então ame a pessoa que está perto de você, amém? Porque isso é mandamento de Deus, amém? Ame a pessoa, faça um gesto de carinho, uma ajuda, talvez ajuda também é uma demonstração de amor, uma palavra bonita, isso é amor. Ame, Jesus falou assim, olha, ame-se uns aos outros, ame-se uns aos outros, vocês devem se amar uns aos outros, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, amém? Que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita dentro de você, traga vida para o seu corpo, amém? Traga vida para você,
Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem. Me ajuda a pregar o Evangelho. Obrigada por você que está aqui, que me assiste, que me acompanha. Amém? Que Deus te abençoe.